Oi pessoal, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre os aspectos genéticos que envolvem o câncer de mama. Então fiquem ligados. Então, é uma dúvida muito comum dos pacientes que acham que todo câncer de mama necessariamente é algo hereditário. E, na verdade, nós sabemos que não. A maior parte dos cânceres de mama, em torno de 90% deles, não tem nenhum componente de hereditariedade, ou seja, não tem um aspecto de herança familiar. Apenas em torno de 5 a 10% dos cânceres de mama que teriam esse histórico familiar como algo importante. Quando a gente fala dessa questão histórico-familiar, por que a gente fala sobre isso? Existem algumas mutações, alguns tipos de mutações hereditárias que aumentam o risco da pessoa desenvolver um câncer de mama. E não apenas o câncer de mama, existem outros tipos de mutações também que favorecem o surgimento de cânceres de outras partes do corpo ou até de mais de uma parte do corpo. Como, por exemplo, a famosa mutação BRCA1, BRCA2 e também a famosa mutação P53. Eu falo famosas, principalmente a BRCA1 e a BRCA2, que elas ganharam uma grande divulgação na mídia a partir do caso da atriz Angelina Jolie. Essa atriz, a mãe dela teve o diagnóstico de câncer de mama, um câncer que foi bastante agressivo, e ela fez o teste genético e descobriu ser portadora da mutação BRCA1. A partir do histórico da mãe, a atriz Angelina Jolie ela também fez o teste genético e descobriu também ser portadora assintomática. Ela era portadora assintomática dessa mutação, ou seja, o primeiro ponto para a gente observar, ser portadora de uma mutação não é sentença de que absolutamente vai ter o diagnóstico. Significa dizer, sim, que tem uma chance aumentada em relação ao restante da população. Por exemplo, a população geral tem uma chance de aproximadamente 12% da mulher desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Já as mulheres que possuem mutação BRCA1 e BRCA2, a depender do tipo da mutação específica, talvez ela tenha uma chance de até 80%, ou às vezes um pouco mais, de desenvolver a doença. Então, é uma chance que aumenta em relação ao restante da população. Então, o que aconteceu com a atriz Angelina Jolie? Antes de ter um diagnóstico da doença, ela foi submetida a uma cirurgia que a gente chama como redutora de risco. Ela fez a mastectomia, a retirada das mamas, com a reconstrução, e ela também fez o que a gente chama de salpingo-oforectomia, que é a retirada das trompas e dos ovários, porque esse tipo de mutação também aumenta o risco de desenvolver um câncer de ovário. Por que é importante a gente frisar que o nome da cirurgia é redutora de risco? Porque algumas pessoas erroneamente chamam de cirurgia profilática. Na verdade, esse tipo de cirurgia diminui em torno de 95% as chances de desenvolver a doença, mas não anula. Por quê? Quando a gente faz uma mastectomia, por mais que a gente tire toda a glândula mamária interna, mas a pele que recobre a mama, ela fica. E essa pele, infelizmente, também há a chance de desenvolver a doença. Então, por isso que é uma cirurgia que reduz muito o risco de desenvolver a doença, mas não anula completamente. Então, essas pacientes, por mais que façam algum tipo de procedimento redutor de risco, mas elas sempre têm que ficar em acompanhamento médico. Outro ponto importante, às vezes as pessoas escutam uma informação dessa que eu estou passando para vocês, pessoas que não têm histórico de câncer na família e se perguntam, aleatoriamente, eu posso fazer um teste genético para saber se eu tenho algum tipo de mutação? Então, na verdade, não é o mais indicado. O mais indicado é que uma família que tem algum caso específico, e eu vou já explicar para vocês o que poderia nos chamar a atenção em relação à indicação de teste genético, mas a família, o familiar que tenha diagnóstico, inicia essa investigação. A partir de uma possível comprovação de um familiar, outros familiares próximos a essa pessoa iriam fazer o teste também, e aí seria mais direcionado. Porque quando a pessoa tem o diagnóstico, ela vai fazer o teste genético não apenas para dois genes, ela vai fazer um teste genético ampliado com vários genes, é como se fosse uma pesquisa de várias coisas ao mesmo tempo. Já aí vamos supor, aquele familiar teve o teste positivo para um gene específico. Então, os outros familiares não vão precisar fazer essa pesquisa tão ampliada para todos os outros genes. Vai precisar fazer a pesquisa para aquele gene específico que o familiar teve o diagnóstico.
entendeu? Então, acaba facilitando o acesso, até mesmo financeiro, em relação ao exame, que também é algo importante para a gente considerar. E eu falei agora há pouco para vocês que eu iria dar algumas dicas de quais seriam os familiares, as pessoas que a gente poderia pensar em talvez fazer uma avaliação genética, uma indicação de um teste genético. Então, essa avaliação genética, ela geralmente é feita pelo médico geneticista ou também o próprio oncologista ou mastologista também podem estar sugerindo, fazendo a requisição desse exame. Geralmente, quando a gente tem um câncer de mama em pessoas jovens, muito jovens, abaixo de 50 anos, a gente pensa em fazer uma avaliação genética. Pessoas que têm um câncer de mama chamado triplo negativo, que é um tipo de câncer que tem os receptores hormonais e HER2 negativos, então triplo negativo, a gente, a depender da idade dessa paciente, a gente também pensa em fazer um teste genético. Se a pessoa tem muitos casos de câncer na família, minha mãe teve, duas tias tiveram, minha avó teve, minha sobrinha teve, então é uma família que a gente fala muito florida de casos, então é uma família que provavelmente vai ter indicação de ser investigada, principalmente se essas pessoas tiveram um diagnóstico abaixo dos 50 anos de idade. Por isso que é importante, quando a gente está em uma consulta médica, a gente ter esse conhecimento do histórico da nossa família. E quando a gente tem um teste genético, é importante a gente saber lidar com os aspectos emocionais que esse teste vai trazer para a gente. Um possível resultado positivo desse teste. Obrigatoriamente eu vou precisar fazer uma cirurgia? Não necessariamente. Vai depender do tipo de mutação. Algumas mutações sugerem que realmente seja feita uma cirurgia redutora de risco, mas outras mutações sugerem apenas a gente fazer um acompanhamento diferenciado. Então, ao invés de fazer, por exemplo, a mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos, como o restante da população feminina, às vezes precisa antecipar esse acompanhamento e às vezes precisa incluir algum outro exame, como por exemplo o exame de ressonância nuclear magnética. Então, além da possível mudança de conduta em relação a uma cirurgia, há também a possibilidade de a gente ter um acompanhamento, um rastreio mamário diferenciado, tá bom? Então é importante a gente lidar com essas informações. Outro ponto também que eu gostaria de frisar para vocês, finalizando essas informações sobre o teste genético, é o que a gente chama de VUS, que são as variantes de significado inespecífico, de significado incerto. Às vezes no teste genético, a gente encontra uma alteração em um determinado gene, mas não há estudos científicos suficientes que consigam nos informar se aquela alteração aumenta o risco de desenvolver um câncer. Então, geralmente, essas pessoas ficam em acompanhamento e reavaliação desse teste genético de forma periódica, tanto pelo laboratório que realizou o exame, como também pelo médico que fez a requisição desse exame. Então, justamente nesse ponto que a gente tem que pensar nesses aspectos psicológicos. Se eu tiver um diagnóstico de uma VUS, de uma variante de significado incerto, como que eu vou saber lidar com essa informação? Pode não ser absolutamente nada, pode ser só uma alteração genética completamente inespecífica, mas de fato pode ser uma alteração que aumente o risco de desenvolver um câncer em alguma parte do corpo. Então, o aspecto psicológico, as nossas emoções diante dessa informação também é algo muito importante, é um acompanhamento psicológico que essa pessoa, essa família, ela tem que ter, tá? Outro ponto também, às vezes a pessoa teve um diagnóstico de uma mutação genética e fica muito preocupada com os filhos. Geralmente a gente indica essa avaliação genética para pessoas acima de 18 anos, pessoas que queiram fazer essa avaliação. Às vezes tem pessoas que não gostariam de fazer e não gostariam de saber essas possíveis alterações. Então a gente tem que respeitar a decisão da pessoa, essa autonomia que a pessoa tem em relação a isso, tá? Então é basicamente isso, informações sobre um tema bastante amplo. Então se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente vai ter prazer em responder. Até logo!